GHM 43 foi publicado aqui em março de 1994 e traz o Liefeld no auge da fase dele dos Novos Mutantes, pouco antes do título mudar, né, para X-Force. Ainda estava a Louise Simonson escrevendo, né? Daqui a pouco ele, o Liefeld e o editor vão dar um chega para lá nela, fazer a história só do jeito deles. E é o Liefeld com todo o estilo dele lá, se divertindo, super exagerado, super diferente de outros desenhistas da época, né? Então, apesar de ser mais toscão, chamava atenção, né? Fazia sucesso. Acho que tem, assim, proporções, essas coisas, tudo errado, mas tem alma, né? Os desenhos do cara. E aqui vai estar o Cable com os Novos Mutantes numa missão em Madripoor. Lá eles estão enfrentando a frente de libertação dos mutantes lá do conflito, que os caras estão tipo espalhando uma droga lá, que o conflito vai jogar nos reservatórios, primeiro de lá, depois do Japão, outros países, e acabar com a população do mundo. E eles estão combatendo aí esses caras. E eles vão encontrar lá com um parceiro dele, japonês, que é o Solaris, né? Sempre uma simpatia e tal. Então vai estar os caras lá lutando contra a FLM. E no meio da história eles vão se dividir lá em duas equipes e tal. Uma parte deles vai acabar enfrentando o conflito e ser capturada, enquanto outra vai encontrar o Wolverine, que estava por lá, porque, enfim, né, Madripoor e tal, e o Liefeld queria muito desenhar o Wolverine. Então aqui primeiro eles tem como se eles já se conhecessem, né, o Cable e o Wolverine, eles começam a brigar, não necessariamente porque eles se desentendem, só porque é meio estilo Goku do Dragon Ball, assim, que curte lutar, tá? Então os dois meio que se divertem lá, tentando um matar o outro. O pessoal lá dos Novos Mutantes que estava preso vai conseguir se soltar. Tem uma parte até mais divertida, assim, que uma das inimigas lá beija o míssil, daí consegue roubar a chave dele. A Dinamite fica com ciúmes, beija também e tal. Aí depois o míssil fala, não, mas eu só beijei a outra para conseguir roubar a chave e tal. Aquelas dinâmicas lá de equipe de adolescente, assim, que eu acho que dá legal. Bom, e isso é esses detalhes, essas nuances aí que aí perde, né, quando sai a Louise Simonson, fica só o Liefeld. Enfim, daí os dois vão se juntar, ainda tava o Warlock e tal, né, só acho que quando a Louise Simonson sai que o Liefeld faz aquela limpa, né, tira todos os novos mutantes que ele não queria trabalhar, adiciona os outros tal, e forma a X-Force e tal. Então aqui é meio ainda meio fora do tom, na verdade, sempre que tem o Warlock aqui participando dos combates, né, com relação ao resto da equipe, ao tipo de desenho do Liefeld aqui. Eles vão acabar lá enfrentando o conflito lá onde ele estava armazenando as drogas, só que daí uma das caixas que era cheia de explosivo lá acaba detonando, eles têm que sair correndo, o conflito escapa e explode e termina nessa edição, assim. Aí isso aqui aí vai continuar na revista principal X-Men formatinho, né? História super divertida e tal. Por ser a Louise Simmons ainda não fica tão truncada assim de acompanhar, embora com certeza que o Liefeld modificava bastante o roteiro dela já nessa etapa. Aí a outra metade dessa revista é totalmente diferente, né? Porque aí volta a ser o estilo clássico antigão, anos 80 da Marvel, com essa história do Capitão América, que na verdade essas duas são centradas no agente americano, enquanto ele está nos Vingadores da Costa Oeste. E esse agente americano ele sofreu alguma, não lavagem, exatamente lavagem cerebral, mas o governo, talvez para manter ele menos descontrolado, coisa assim, mentiu para ele dizendo que os pais deles continuavam vivos, tal. Aí vai aparecer aqui o Estrela Negra, que é um antigo parceiro dele, de quando eles tinham ganhado força ampliada para um cara chamado Mercador do Poder, aparecendo para ele e falar, e aí, John New Walker, tal, que é o nome dele, e o agente americano fica puto, dizendo, não sou mais isso, não conheço quem é esse cara, não sei o que. E aí, na verdade, porque
o agente americano não podia admitir que ele não tinha morrido, quando ele entregou de volta o uniforme para o Capitão América, ele sofreu uma tentativa de assassinato, todo mundo achava que ele tinha sido morto e ele estava ainda nesse disfarce, achando que ia proteger a família e tal, porque ele achava que os pais estavam vivos, coisas do tipo. Então ele tem que manter o disfarce, só que apesar da briga ele segue aqui o Estrela Negra e tal, e aí descobre que esse Estrela Negra ele acaba tendo, para salvar um amigo, ele acaba sendo capturado lá pelo pessoal do Mercador de Poder. E o que acontece é que esse Mercador de Poder, ele nem consegue se mexer. Eu acho que ele tentou usar nele mesmo e ficou tudo exageradamente forte. Então ele está inventando uma máquina de retirar esses poderes. E para aperfeiçoar essa máquina, ele teve que raptar todo mundo que ele fez esse processo para ver se funciona direito antes de aplicar nele mesmo. Então aqui o Estrela Negra ele fica sem os poderes dele, fica mais fraco que um ser humano normal, né? Porque a máquina debilita as pessoas, tal. Tá aqui acompanhado do resto dos amigos dele que também sofreu esse processo. E aí é uma parte legal, né? Que ele tem que meio que se virar, não só sem poderes, mas super fraco, né? Só que aí ele vai acabar recebendo ajuda do agente americano que seguiu o cara. E junto eles vão conseguir derrotar lá a gangue do Mercador de Poder e reverter o processo dele, para ele voltar a ficar super forte. Eu não sei se é o mesmo nível de força do Capitão América, mas é bem parecido. E aqui no final, daí o agente americano falou, não, eu não podia revelar que era eu mesmo, eu tinha que manter o disfarce, só que aí o Estrela Negra insiste, não, seus pais morreram, vamos lá conferir lá a cidade lá de onde mora sua irmã para tentar encontrar seus pais, porque ele falava, que ele só falava por telefone, uma coisa assim que o governo acabava dando um jeito de simular, né, os pais dele. É aí que ele vai com a agente americano e realmente encontra lá o túmulo dos pais dele, mostra o cara chorando e tal, não sei o que. É outra história que depois vai continuar em Capitão América. Bem legal, super bem escrita essa história aqui. Então faz esse um GHM que eu acho até clássico, né? Que tem essa história do Capitão super bem escrita e essa história do Liefeld que é totalmente o que seria o estilo dos anos 90. Né?